Então tá, né? Maravilha, maravilha, Vantilover, de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Vantilovers. Você, amigo, torcedor do São Paulo, amiga, torcedora do São Paulo. Tá no ar mais uma edição do Tabelinha. Estamos gravando na terça-feira, dia 1º de julho. E, Márcio Monteiro, faltam hoje... Do meu lado, Márcio Monteiro, como sempre, do outro lado, aqui, isso. Aqui, o que essa mão tá fazendo aqui? Essa aqui, ó. Pronto. Essa mão. Desculpa, é o modo espelhado, galera. Confunde. Eu tenho um problema de dislexia, é difícil. Mas, Monteiro, faltam 9 dias para abrir a janela de transferências e o que o torcedor de São Paulo viu até agora é só saída, né? Tem 3 saídas confirmadas, está indo para a quarta. Essa lista deve aumentar, né? O nosso vai e vem, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, está lá completinho. E segundo nós mesmos, é bom se autorreferenciar às vezes, né? Segundo nós mesmos, vamos dizer assim, pode chegar a 7 saídas. E, ao mesmo tempo, aquilo que o torcedor de São Paulo quer ouvir, é claro que tem alguns nomes que saíram que o torcedor está agradecendo, né? Nossas redes sociais lá estão aí para provar isso, né? Mas o que o torcedor quer saber mesmo é as chegadas. Quem de fato está para chegar. E tudo indica aí, a coisa está bem morna. Vou já devolver para você com uma pergunta, né, meu querido? Está devagar? O mercado de transferências do São Paulo está mais devagar do que o previsto? Lembrando que tem o Juan de Geno, mas como ele já jogou, inclusive, eu nem estou citando, tá? Eu acho que não é dessa janela especificamente que vai abrir aí no dia 10, né? Já foi contratado, já está lá. Tá devagar? O que você acha? Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Monteiro. Salve, meu caro Rafael, Emiliano. Bom dia, boa tarde, boa noite a você também, torcedora do São Paulo, que está chegando aqui, ó, avante meu tricolor, para mais esse tabelinha. Já respondo, então, na lata, Rafael. Está devagar, quase parando. A verdade é essa. Eu concordo com você que o Dineno, e para ser assim, bem exato mesmo, né? O Dineno foi contratado ainda na janela de exceção, né? Que se abriu ali antes desse Mundial de Clubes, justamente para esses clubes aí, né? Se acertarem, o São Paulo aproveitou, trouxe o Dineno, como você falou, já até jogou, fez uma estreia que não dá nem para avaliar, coitado, fez ali meio tempo contra o Vasco, ali naquela tragédia ali, né? Anunciada, que acabou com a demissão do Zuba. Só que aí, meu caro Rafael, nesse meio tempo aí, né, de lá para cá, desde que o Zubeldia saiu, chegou o Crespo, a gente vem dando notícias de mercado da bola todo dia, como você falou, tem vai e vem de quem chega, quem sai, os finais de contrato, e assim, a agitação é pelos que saíram, né? Esse 1º de julho marca realmente o início aí da segunda metade do ano, né? A gente fez milhares de matérias aqui já, todo mundo já sabe, Juan, Igor Vinícius, né, e Lisiero oficialmente já não fazem mais parte do São Paulo, e o Matheus Alves muito em breve aí. São saídas aí, a do Matheus Alves e do Juan, eu acho até importante, fiz até um texto sobre isso hoje aqui no nosso site, avantemeutricolor.com.br, falando dessas ausências aí. Só que o São Paulo, ele não está se mexendo, e a gente já viu aí algumas questões, né, de tipo, por exemplo, você acabou de subir há pouco aí, Thiago Mendes, né, que era um nome que a gente vinha divulgando aqui há um ano praticamente, que já estava acertado, apalavrado, sim. Ele passou um dia de jogador no São Paulo, ele veio no CT, para quem não se lembra, ele veio no CT ano passado ainda com o Zubeldia, almoçou com os caras lá, já se entrosou com o pessoal, ficou na resenha, tava louquinho, foi ver jogo depois, né? Então, assim, entre Thiago Mendes e São Paulo, tava tudo acertado. São Paulo havia prometido ali um certo valor, só que aí chegou na hora H, meu amigo, e aí? Cadê essa grana? O São Paulo não tem. Então, assim como o Thiago Mendes, que era um cara que já estava certo, esse era o nome que já tinha tudo apalavrado, tudo acertado, era desejo dele voltar para o São Paulo. Só que aí a situação financeira do São Paulo trava. Você também trouxe matéria outro dia aí do dinheiro do Matheus Alves, né? Que ainda vai ser oficializado aí como venda ao CSKA da Rússia. Teve que ser uma venda antecipada. O garoto ele tem 15 jogos apenas, né? E vai ser isso, né? Por enquanto, numa primeira passagem aí pelo São Paulo, 705 minutos também. Falei sobre ele aí hoje nas nossas matérias. Só que, cara, 6 milhões de euros para um cara que foi convocado recentemente para a seleção brasileira sub-20, sabe? Então, assim, o São Paulo é aquilo que a gente vem falando. Tá vendendo almoço para poder comprar janta. Vai pegar esse dinheiro do Matheus Alves
para tentar alguma coisa no mercado. E aí, quando eu falo tentar alguma coisa, é alguma coisa mesmo, até no sentido pejorativo da palavra mesmo, uma crítica mesmo, porque aí você vê os nomes, o São Paulo tá brigando por quem? Pô, é alguém de ponta que tá lá. Não, é pelo setor intermediário do intermediário lá, é aquele que tá sem clube, é aquele que tá em baixa, é aquele que tá acabando o contrato, é aquele que custa muito pouco, é aquele que a torcida não aguenta mais. Então, assim, tá sobrando o quê? E mesmo assim o São Paulo tá perdendo muito dessas disputas, né? Tá perdendo muito com esses clubes. Chega um Atlético Mineiro que tem mais dinheiro, até o próprio Vasco, que também não vive nenhuma situação brilhante financeira assim, e tá negociando, tá avançando aí no Thiago Mendes, né? Ou seja, aí o São Paulo vai para aqueles lados. Você trouxe também hoje mais um zagueiro aí que o Crespo indicou lá em 2021 e voltou a indicar agora, que tá lá no México, né? No León, se eu não me engano. Então, assim, sobra muito restolho, sabe? Até o próprio Rafael Tolói também, que a gente trouxe aqui, informação, é um cara que, ficou muitos anos na Europa, não teve mais mercado lá, aqui no Brasil mesmo não é uma coisa que atrai tanto, sabe? Então, assim, cara, tá devendo e muito, e assim, eu não espero muita coisa, não tenho uma expectativa muito grande com esses reforços do São Paulo, vai ser muito aquilo ali, aquele mercado intermediário, às vezes alguma coisa ali de Série B que esteja se destacando, sabe? Então eu vejo que o Crespo vai ter que se virar ali, vamos ver se ele vai ter atendido, né, algum dos pedidos dele ali, a gente já vem noticiando, todo o torcedor São Paulino que acompanha aqui o Avante Meu Tricolor já sabe quais são as prioridades, né, volante, agora zagueiro, né, já que perdeu também o Juan, um meia e um atacante ali que faça a meia, os lados, ou a própria centroavance, ali, aquele atacante polivalente, né, essas principais carências, o que o São Paulo busca no mercado. Mas, enfim, meu caro Rafael, eu, como torcedor, assim, tô bem desanimado e preocupado, sim, a verdade é essa, porque tudo que a gente vem apurando, noticiando aí nos últimos dias, não dão conta que vai chegar, assim, um nome, esse daí vai chegar e pelo menos vai disputar. Não tô falando quem vai chegar para assumir a vaga de titular, mas vai disputar com uma titularidade. Por exemplo, o Dineno. É um cara que vem, obviamente, para ser banco, né? Não vai disputar, eu acho, com o Calério, com o próprio Rian Francisco ali, não é um cara que tem um cacife, né? Já tem 30 anos aí, uma idade avançada. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Cara, eu acho que assim, pode até ser. Eu acho que pode Caleri até ser. Não, o Caleri tá machucado, mas. Não, exato. Eu acho que, mas, cara, assim, olhando hoje, pelo que o São Paulo trouxe, um atacante ele tem condições de ganhar a vaga do André Silva. Tem, é o que eu ia falar. Ele tem até condições de ganhar, mas, por exemplo, eu vejo assim, o André Silva, para mim, assim, se fosse eu tô lá administrando São Paulo. O André Silva, cara, ele, bem ou mal, críticas bastante da torcida, é o artilheiro do time no ano. Né? É o cara que, quando o Caleri se machucou, entrou e fez gols. Pelo menos é alguém que tá fazendo gol lá, né? Porque o Luciano não tá fazendo, o Rian Francisco não tem chances, né? Então, para mim, é muito claro e óbvio, pelo menos hoje, o André Silva é titular absoluto. Para mim, ele é absoluto. E para mim, o Rian Francisco, obviamente, também teria que ter mais vagas, assim como mais chances, assim como muita torcida do São Paulo pede. Agora, o Dineno, claro, ele pode chegar, demonstrar um trabalho incrível, mas a prateleira que ele chega não é uma prateleira para mim de, chegou o Dineno, dá 9 aí para ele, que ele assume a vaga do Caleri. Não, é como você disse, ele pode até ganhar uma vaga do André Silva, né, que também não é daquele, como eu falei, é artilheiro do time, tem 11 gols na temporada. Só que, cara, tem muita crítica da torcida, né? Muitos, é grosso, furou essa bola, perdeu esse gol, enfim, também não é aquela unanimidade. Mas o que eu digo é isso. Vai chegar reforço, eu acho que nível Dineno. Pode brigar ali se o André Silva chegar, mas eu acho que é muito isso. Ainda tem o Rian Francisco. Então, não acredito que venham reforços muito renomados, não, viu, meu caro Rafael? Em primeiro lugar, eu discordo de você quanto ao Dineno. Finalmente. Tá? Eu acho que chega para brigar por posição. Nesse primeiro momento, eu acho que tem que esquecer Caleri. O Caleri não joga esse ano. Então, a briga dele é com o André Silva. O Caleri tá fora. Né? E com um novo treinador, e o treinador é argentino, e o jogador é argentino, eu acho que dependendo do número de gols que o cara tenha na temporada, porque vinha sendo muito criticado. Você acha que isso vai pesar muito? Cara da mesma nacionalidade já vai. Acho que pesa, sim. Eu acho que tem sombra, tá? Eu acho que existe uma sombra aí. Agora, no que tange ao nosso debate principal aqui, cara, eu acho que o torcedor já está vacinado, o torcedor do São Paulo, ele já está vacinado com a falta de perspectiva, né? Saiu, era um assunto que eu queria trazer aqui.
né? A gente estava de folga no final de semana, mas saiu no final de semana aí uma matéria de uma pesquisa feita pelo Globo Esporte, e eu tinha anotado aqui no outro caderno, então me desculpem, eu não vou citar aqui o instituto que fez e tal, e nem números mais exatos, mais concretos, falha do repórter, deveria ter trazido, mas eu esqueci o caderno lá no outro quarto, Como é que eu tô onde procurando? está bem evidente que, aliás, está bem evidente não, lá aponta que o Casares ele é o segundo presidente pior avaliado entre os torcedores no geral do futebol brasileiro. Ele só perde para o Marcelo Teixeira dos Santos. Se eu não me engano de cabeça, ele não é, vamos dizer assim, ele não é um nome que entusiasma o torcedor geral, tá? Não é só São Paulo, né? Não é só o torcedor, Sim. porque lá a pesquisa é dividida em duas frentes, uma de torcedores do São Paulo, onde de fato ele tem uma boa aprovação, mas como eu disse, a má aprovação pesa. Entre os torcedores do próprio clube, ele fica à frente do Marcelo Teixeira e do Augusto Melo, que nem presidente é. Hoje não é presidente de clube nenhum, né? E entre os torcedores geral, ele consegue ficar atrás do Augusto Melo. Então, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero deixar tudo isso é que a falta de perspectiva do São Paulo passa muito pelo seu presidente, pela gestão personalista do seu presidente, pela sua postura muito de vedete de rede social, né? Eu chamei ele de Virgínia, nosso colega de redação aí adorou quando eu usei esse termo, não entendi o espanto, porque todo mundo usa. O cara é uma Virgínia, de fato, é um influencer. E eu acho que a esperança para o torcedor de São Paulo pode estar aí. Em que sentido? Em que sentido que a água está batendo na bunda? Vamos falar o português bem claro aqui. De cobrança, de insatisfação, né? É claro que a demissão do Zubeldia e a chegada do Crespo alivia um pouco isso, mas não alivia totalmente, porque ele está vendendo uma, já está confirmado. As duas estão meio que confirmadas, mas ele vendeu duas promessas de Cotia, se somar com as do começo do ano, com o Moreira e com o William Gomes, são 4 promessas de Cotia vendidas, onde o resultado disso, o resultado dessas vendas é insatisfatório. O presidente de São Paulo, por mais que ele alardeie nas suas redes sociais, o São Paulo está melhorando aí as contas e tal, o nosso amigo Alexandre Gisbert trouxe os números e teve uma redução de 0,2%. 0,2% Irrisório, né? é você ir no mercado e comprar lá, vai comprar azeitona. Você pega, tem uma de R$6 e uma de R$5,90. Você pega de R$5,90. Você pega de 5, entendeu? Então, assim, não deu resultado. A gente sabe, a gente vem aqui e explica para o torcedor, é claro que não é só pedrada, tem uma justificativa, a necessidade do São Paulo vender, mas com a venda do Matheus Alves, com a venda do Ângelo, com o alívio de caixa que vai trazer, não tem mais que pagar salário para Igor Vinícius e Lisiero, né? O São Paulo ele cumpre, né? Exato, e ele cumpre a meta de vendas do ano. Então, teoricamente, ele não precisa mais vender ninguém. Teoricamente, lembrando que as metas do São Paulo são estipuladas lá pelo fundo de investimento, não só pelo próprio clube. Então, ele tem que cumprir. Não é uma coisa assim negociável, como ele tratou a gestão do futebol nos últimos 4 anos. Exato. Dessa vez ele tem que cumprir. E ele vai cumprir. Isso, para mim, aí. Esse é o recado que eu quero passar para o torcedor. Não é informação, é opinião, tá? Porque é um assunto que ninguém fala lá dentro, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Como a gente falou aqui, eles estão. O São Paulo institucionalmente, por meio dos seus dirigentes, nessa janela, ele está tratando de não levantar expectativas, se é que dá para vocês entenderem o que eu estou falando. Tipo, não falam nomes, não falam situações. A gente tem aí a situação do Gustavo Medina, que já vem se arrastando também há meses, e o São Paulo volta a conversar com o jogador na semana passada, mas é um assunto que ninguém comenta internamente, para justamente não gerar essa falsa celeuma no torcedor. Então, o que eu quero dizer é isso. Quer dizer que a esperança do torcedor do São Paulo em ver nomes competitivos, em ver nomes que podem se encaixar nesse time titular do tricolor, passa muito pela necessidade desse presidente de melhorar sua imagem, de melhorar a sua situação, não política, porque lá dentro ele manda e desmanda, mas a sua situação com a arquibancada, a sua situação com o torcedor comum, com as redes sociais,
E aí sim, politicamente falando, de pavimentar o caminho para uma sucessão, pavimentar o caminho para os projetos dele, que podem ou não passar pela adoção da SAF com ele como CEO, a gente não sabe, né? Mais um assunto que não é comentado abertamente pelas pessoas do São Paulo. Então, a esperança reside nisso. A esperança, eu acho que para o torcedor do São Paulo, que para quem está esperançoso de ver nomes voluptuosos, e eles não vão vir, tá? Não vão vir. É o que o Márcio falou aí. Nomes pelo menos para brigar por posição, pelo menos para que, por exemplo, se o Lucas se machuque, você olha e fala assim: tem aquele no banco que dá para quebrar o galho. Coisa que, convenhamos, o São Paulo hoje nem isso tem. São Paulo hoje nem isso tem. Né? Então, de certa maneira, eu acho que o torcedor pode se apegar a isso. O torcedor pode se apegar a essa necessidade do seu presidente de manter a boa imagem. Então, de certa maneira, né, a gente vê esse cenário de saídas, não da base, mas de jogadores adultos, vamos usar esse termo. Todos eles são, mas assim, né, vamos usar esse termo. A gente vê aí saídas de jogadores, na minha opinião, dane-se, o Igor Vinícius, dane-se, estou vendo muito santista aí questionar o porquê do São Paulo ter liberado o Igor Vinícius, claramente mostrando que não viram um jogo do São Paulo nos últimos 4 anos aí, né? Um abraço aí para os meus colegas que cobrem o Santos, né? E o Lisieiro muito menos, né? Assim, o São Paulo não sentiu falta do Lisieiro em nenhum momento esse ano. Pode ser um jogador que podem ser jogadores úteis ao plantel para você manter ali e tal, pode ser, mas gente, assim, quando austeridade é austeridade, corte de gastos é corte de gastos. E assim, como qualquer empresa aí, hoje em dia, eles não estão preocupados se você chega no horário, se você produz bem. Na hora que tem que cortar, vai cortar e ponto. Então, assim, eu acho que mesmo o Juan, para mim também o São Paulo não vai sentir muita falta. A gente falou aqui no último tabelinha que sim, claro, eu não estou entrando em contradição, porque eu acho que é um zagueiro barato aí, como opção no mercado, mesmo com as cláusulas que tinha de compra efetiva, jogador que agradou, jogador útil, jogador razoável, né? Não é nada fora de série, mas eu acho que o São Paulo tem condições de sair no mercado e buscar uma reposição à altura. Para os 3 aí. Agora, para os moleques da base, né? O cenário é esse, o cenário é a necessidade de venda, e não adianta, não vai repor. Tem gente chamando o Matheus Alves de bagre, já. Pô, o moleque tem 19 anos, 18 anos, mano. Tá em formação, você entendeu? Agora, tem que vender alguém, tinha que vender alguém. Agora a meta cumprida, eu acho que torcer, acima de tudo, para que não haja loucuras tipo James Rodrigues. Para que haja um pouco de serenidade. E eu acho, né, completando o que eu disse lá no início da minha fala, que o torcedor de São Paulo está vacinado. Não é uma coisa que a gente vê cobrança nas redes sociais. Existem posições extremamente carentes do elenco, mas de uma certa maneira, o torcedor de São Paulo está vacinado. Você não viu muita resistência, por exemplo, ao próprio Gustavo Medina. Algo que algum tempo atrás, nós dois aqui sabemos, que ia ter cara xingando, por trazer cara da Série B, da Ferroviária. Então, eu acho que o Casares, ele está, e a gestão de futebol de São Paulo, né, não só o Casares, eles têm aí um caminho, um cenário muito bem desenhado a favor deles. Que basta fazer o óbvio. Basta, cara, vamos falar aqui o português bem claro, para me devolver para você, ouvir o Crespo, né? Porque o Crespo é um cara que sempre tem um caderninho ali com bons nomes. Então, vai na sombra, né? É só não fazer loucura. Só não fazer loucura. Porque o cenário está favorável. Vamos ser sinceros aqui. O cenário está favorável. A torcida está vacinada, a torcida está paciente, a torcida entendeu o momento, a torcida entende os problemas de caixa. Só que, é claro, com a venda dos moleques da base, ele vai ter que mostrar alguma coisa. E aí, isso que me preocupa também um pouco. Mas eu acho que para o torcedor mais entusiasta, vamos dizer assim, para o torcedor mais fã aí de contratações de impacto, de vulto, ou caras, ou o que seja, eu acho que o cenário econômico e as críticas à figura do presidente, que não passam necessariamente pelo time, pela situação do time na tabela, ou o que seja,
podem dar esse fio de esperança aí de que, de fato, São Paulo vai contratar. Agora, o problema é como e quem. É verdade, Rafael. Assim, você tocou num ponto muito bom, muito importante, que eu acho que é realmente a torcida do São Paulo realmente entendeu que o mar não tá para peixe, que a maré realmente, cara, tá na baixa, né? Porque, como você bem disse, um cara como Gustavo Medina, no meio da torcida de São Paulo, quem? Mas Gustavo Medina, Série B, a gente já sabe, a gente já conhece. E não teve nem de perto disso. Claro que ainda não é um nome que ainda não está nas últimas tratativas ali, mas a torcida inteira já sabe que o São Paulo está de olho. E alguns certos nomes, por exemplo, até mesmo o Dineno, como eu falei, é um cara que não estava em alta no Cruzeiro, né? Um cara que chega para compor o elenco do São Paulo, né? Então, assim, a torcida realmente, cara, tá entendendo. Tá vendo que, putz, esse ano é tentar ver se alguma Copa rola alguma coisa, se o Crespo vai dar jeito. Porque assim, né, Rafael? Vamos analisar então. Voltou todo mundo, e tá voltando quase todo mundo mesmo, né? Vamos tirar só o Caleri e o Luiz Gustavo, vai, que a gente nem sabe ainda como é que vai ser a recuperação, depende de muita coisa. Vamos falar ali de Lucas e Ferreirinha, que ainda vão demorar um pouquinho, mas tem essa esperança de já voltar no começo aí na volta do Brasileirão. Marcos Antônio e Oscar, né? Já são nomes bem importantes aí. Então, assim, o elenco completo ali, cara, tirando agora que realmente você perdeu um zagueiro, e se você não puxar o Igão de volta lá, que tá na base, você tem só 4 zagueiros, e o Crespo agora tá bem claro que ele vai... Eu vou te interromper um minutinho, porque eu estava conversando isso com o Alexandre Gisbert, e ele me chamou a atenção para um ponto que eu acho que tem para completar a sua fala, tá? Que é o seguinte: o Ferrarese era lateral com o Zubeldia. Exato. Então, assim, na conta, ali na conta de padaria ali, tete a tete, o São Paulo perdeu mesmo um zagueiro, porque então, o Ferrarese não vai mais jogar de lateral. E aí o Ferrarese volta como zagueiro, teoricamente mantém o número, né? Exato, mas então, ainda assim fica com 4, né? Porque você tem Arboleda, Alan Franco e Sabino e o Ferrarese. São esses 4, né? E aí sim. Precisa contratar, mas desde a época do Zubeldia ainda precisava. Sim, mas é muito isso. Eu acho que agora de vez, até por esse esquema ali que o Ferrarese jogou de lateral direito, e jogou mesmo, não era o defensor pela direita, a gente viu que ele descia, se esforçava lá, mas obviamente não é a dele. Eu acho que para mim é ótimo ele voltar a ser zagueiro ali mesmo. Eu acho que se ele fosse realmente um terceiro zagueiro, que poderia fazer às vezes de lateral, mas não. O Zubeldia, né, tava naquela loucura toda lá que a gente já falou bastante. Mas eu acho que é muito isso. Obviamente, agora você precisa de um zagueiro, porque para pelo menos ter 5 ou 6 ali no elenco, sendo que o Igão nunca teve uma grande chance, né? Ele entrou, se eu não me engano, contra o Botafogo no ano passado, 2 minutos lá só para estrear, né? Então, um zagueiro que nem mesmo na base, alguns jogos ele estava até sendo reserva ali, jogando jogo sim, jogo não, enfim, um zagueiro que obviamente não dá para confiar, né? Então, São Paulo tem que ir sim atrás de um zagueiro. Cara, as laterais, eu vejo que a esquerda está bem servida, até muita gente esquece, mas além de Wendel e Enzo, também tem o Patrick lá, obviamente ele é moeda de troca, a gente já falou aqui. E na zaga você esqueceu o Matheus Belém, hein? Você esqueceu o Matheus Verdade, Belém, muito bem lembrado. Eu ia falar dos caras que estão esquecidos, como o Luan, eu vou chegar lá ainda, e tem o Matheus Belém, que a gente não sabe se o Crespo vai chegar a observar ou não, é muito provável que não, que saia realmente. Não, que é mais embora. um nome que não vingou, que não deu certo, foi dispensado de Chape, né? Enfim, então o São Paulo precisa assim, de um nome na zaga. Nas laterais, eu acho que, cara, muita gente fala, na direita, agora perdeu. O Mike é pouco tempo, né? A gente já trouxe essa informação também aqui no Avante Meu Tricolor, que em agosto já deve estar voltando, mas sim, hoje o Crespo só tem lá o Cédric, né? Porque o Ângelo, ele ainda não subiu, ainda não foi... Subiu. Tá treinando na Barra Funda. Então, ótimo, tá lá, mas ele também estava com seleção brasileira recentemente, né? Voltou agora, enfim. É um cara também, né? Que todo mundo esquece também, né? Exato, que é o único que sobrou, na verdade, no Sub-20, né? Porque também tem que jogar lá. Então, assim, tá meio complicado, porque, sim, tem o Cédric, só que já é o vovô, muita torcedor xingando, falando que é muito veterano, e a molecada, né? Que você ainda não teve chance. Mas o Mike não teve chance. O Ângelo ainda, nem no Sub-20 passou, é um cara Sub-17, que o São Paulo, a gente já explicou, o São Paulo tem uma meta, que se ele jogar 2.000 minutos antes de ser transferido, que eu fiz as contas, dá 23 partidas mais ou menos completa, o São Paulo ganha 2 milhões de euros a mais. Então, obviamente, o São Paulo... Tem o visto de trabalho, a questão do visto de trabalho também. Também. Então, ele só vai esperar mais um ano. Tá?
que é para a Inglaterra, tá, pessoal? Bem falado. Eu vejo gente desmentindo nós dois aí, tá? Não. Estrasburgo. Para quem é burro e não sabe, ou vai lá nas coisas frias, né? Porque zomba, né? Aqui, sem falar de profissão, se é jornalista ou não é, mas Sim. tem muito burro por aí, né? Galera, o Estrasburgo é do mesmo grupo que controla o Chelsea. Ele precisa tirar o visto de trabalho para a Inglaterra, não para a França. Exatamente. E aí até naquela ponte de, mas por que foi o Estrasburgo? Porque para o Estrasburgo é mais barato. O Chelsea já iam pedir uma pedida maior. É muito simples. Laranja, é muito simples. Caramba. Pô, é simples isso. Então, voltando aí a nossa análise do elenco aí, acho que as laterais é isso, sobrou muito moleque ali, a esquerda tá bem garantida, né? E é o que eu tava discutindo até no nosso grupo de Avante Lovers lá, né? Nesse esquema com 3 zagueiros agora, o São Paulo vai jogar com alas, então, e nem sempre, necessariamente, o ala precisa ser o lateral, né? Você tem o Cédric, não. Mas no esquema ofensivo, você pode colocar um Lucas pela ponta, um Lucas Ferreira pela ponta direita, né? Ou pela esquerda, no esquema também ofensivo, um Ferreirinha, né? Você tem no volantes ali, então você pode não usar só um Wendel, um Enzo Dias e um Cédric nas alas. Você tem outras oportunidades, outras opções. Quando você faz o 3-5-2, os 5 que estão ali são meio-campistas, né? Então você pode mudar, ousar. Às vezes você pode colocar um Marcos Antônio fechando o lado direito, né? Fazendo corredor. Enfim, tem mais alternativas, né? E aí, passando para o meio campo, por exemplo, a gente sempre falou aqui, a primeira volância, né, era sempre ponto crítico. Você tem Pablo Maia, você perdeu o Luiz Gustavo por um tempo, que a gente ainda não tem uma previsão de volta, e aí eis que entra ele, mais um esquecido, que dessa vez sim, pode ter chance, até porque já jogou com ele, né? O Luan, nosso querido Luan, tão querido pela torcida aí, que sempre vem trabalhando muito forte no São Paulo, não teve as chances com o Zubeldia e tem mais uma chance. Eu fiz até matéria já sobre isso. É o novo renascimento do Luan no São Paulo, né? Mais uma vez ele vai lá, tá treinando a Vera, é mais um nome aí que o Crespo tá observando. Então, assim, também acho que ali de volante você tem Pablo Maia e Luan, e aí fora os outros ali, Marcos Antônio recuperado, importantíssimo, vinha jogando muito. É bom destacar isso. O Marcos Antônio ele vinha sendo melhor até que o Alisson, né? Nos últimos jogos dele como titular. Aí você tem o Bobadilha também, que ainda está ali também, é sempre ventilado o nome dele de uma possível venda. A gente já trouxe que sim, pode sair, mas por enquanto está lá. Então acho que esse setor ali de meio campo está bem servido, e aí chega a posição mais carente, com certeza, que é a meia. Você tem o Oscar, que se machucou, praticamente não jogou aí, jogou baleado em alguns momentos, jogou no início do ano. O Lucas, que pode fazer essa função também, quase não jogou, ainda não voltou, e você tinha o Matheus Alves. É por isso que eu falei que a falta dele é bem sentida, assim, porque... Rodriguinho. Cara, Rodriguinho, bem lembrado, que eu coloco ele mais como ponta, mas verdade, também pode fazer a meia. Mas eu acho que o Matheus Alves, que é mais característico, né? Ele foi quem salvou o Zubeldia, vamos dizer assim. Perdeu o Lucas, perdeu o Oscar, perdeu todo mundo que podia fazer aquela função de camisa 10. E, por muitas vezes, ele tinha, assim, essa predileção pelo Luciano. Luciano não rendia, ele colocou o Matheus Alves, cara, era o cara que estava segurando. Não tem. Aí você tem o Rodriguinho, sim, também é outro que pode fazer ali a meia. Bom nome importante, que voltou bem até, fez gol lá no retorno dele, enfim. É um nome que também pode quebrar o galho, mas eu acho que ali no meio, porque é isso, né, cara? Você tem, teoricamente, você tem Lucas, Oscar e Rodriguinho, que, no meu ver, eu não coloco o Luciano como essa função, esse papel. Mas aí é isso, Lucas e Oscar. Será que vão realmente voltar inteiraço? O Lucas vai voltar agora já? Ou vai ter, vou bater aqui, mas será que não pode ter uma outra lesão? Porque a gente já viu, né, cara? Quando apertou, quando o Zubeldia falou, não, vai jogar todo mundo a Vera, no Paulistão, vamos lá, sequência de 6, 7 jogos, estourou. Então, assim, eu não confio realmente de que esse elenco do São Paulo agora vai até o final do ano sem nenhuma nova lesão. Eu acho que vai ter, porque vem se mostrando isso. O elenco é veterano, a gente sabe disso. A gente já falou aqui, o time titular, quase todos eles é 30 anos para cima, né? Então, o Caleri a gente já não vai ter esse ano. E aí, no ataque, vamos lá para o ataque também. Eu acho deficitário as pontas. Que nem o São Paulo perdeu o Ferreirinha e o Lucas, pela direita, que vinha jogando como um ponta-direita, teve que apelar para a molecada, né? O Zubeldia forçou a entrada das joias da base, porque senão não ia colocar até agora. E aí, quando você perdeu também o Luca, não tinha ninguém para colocar na ponta esquerda. Então, assim, é isso. O São Paulo acho que está certo em apostar nesses nomes aí. É um jogador, agora é um zagueiro, é um meia ali que possa fazer também, às vezes, uma função de lado de campo e alguém na frente. Eu acho que tem que ser essas as prioridades mesmo, mas sem muita esperança, né, Rafael? Como você bem disse, o torcedor está sim vacinado.
Acho que entendeu, sim. Eu acho que é muito isso. Tem que ter alguém, cara, num nível assim, até no limite de 30 anos, como foi o Dineno. Porque se você trazer mais nomes acima, pô, vai que o jogador, por exemplo, o Tolói, né, que foi até ventilado ali, acho que, se eu não me engano, tem 34 também, já é um jogador que já passou ali, pô, já tá com certeza caminhando para o fim da carreira dele. Então, se trazer mais uma peça dessas de veterano ali, eu acho complicado. Tem que ser, acho que um jogador nessa faixa ali, de, vamos dizer, de 23 até 29, 30 anos ali, tá uma boa. E nessa carência de grana do São Paulo mesmo, é trazer o que dá, né? É trazer o cara que realmente vai compor o elenco, que pode brigar ali por uma vaga de titular e tal, mas no fim das contas, cara, é muito nesse nada vai chegar que vai mudar o patamar, sabe? Que nem, vamos pegar um exemplo bem claro, assim, que do ano passado, do Botafogo, chegou a janela de meio do ano, os caras gastaram lá 50 milhões de euros e trouxeram 3 caras que realmente foram desequilibrantes para ganhar um torneio nacional e um torneio continental, né? Não vai, mas nem perto de um negócio desse. Então não vai chegar um cara. Então eu acho que tem que ser muito pontual. E aí, só para devolver a palavra para você, eu queria elogiar no começo do ano a diretoria. Claro que era uma janela diferente, tinha ali o aporte até da patrocinadora ali, para alguns casos, ajudar em alguma negociação, pagamento de salário, mas as pontuais contratações, né, de Oscar, isso é bom lembrar. Por que eu elogio? Porque nenhuma delas teve custos ali de pegar, contratar de um outro time. Claro, com o Oscar tem um custo alto, né? Alguns jogadores chegaram, né, com um salário alto, mas você trouxe Oscar, que chega para ser ali o craque ali, um dos ídolos do time ao lado do Lucas, né? As duas laterais, você resolveu o problema, por mais que uma ainda, na minha opinião, de muita gente, o Wendel ainda não tenha dito a que veio, né? Mas você tem Enzo Dias e o Wendel, que é um nome do River Plate, um nome que já foi de seleção brasileira, né? E o Cedric, que bem ou mal também, muita gente elogia. Eu acho que vem fazendo um regular, assim, uma temporada regular, é um jogador de seleção, já foi de seleção portuguesa, campeão da Eurocopa, a gente já falou muita coisa aqui. Então, parabenizar por essas 4 contratações do começo de ano, né? Teve aí o Dineno no meio de ano e agora nessa última janela aí, vamos dizer assim, para a sequência da temporada, acho que tem que apostar muito nisso, cara. É óbvio que não vai acertar tanto quanto acertou no início do ano, ali no final para o início do ano. A concorrência é grande, agora não é o maior mercado nacional, é sim o maior mercado da Europa, por isso mesmo até é muito mais difícil. Obviamente, nomes de prateleira A e B, no São Paulo nem disputa com a Europa. Eu estou dizendo assim, obviamente os principais nomes da Europa tá lá de olho, a prateleira B também, e aí na C ali, D é o que o São Paulo vai ver. O que sobrou? O que a Europa não quis, que eu posso ali me aproveitar? Quem que não tá bem? Que é os casos que a gente sempre traz aqui, né? Biel, que o Sporting, perdão, quer emprestar, o Brenner também, que não tá bem na Udinese, né? O próprio Reinier, que foi oferecido, que, cara, é um cara que não jogou nos últimos 5 anos, praticamente, né? Então, assim, são nomes, sabe, cara, que vão sendo oferecidos, empresário aqui, empresário ali. Então, acho que São Paulo, óbvio, tem que contratar. É como você falou, vamos torcer para o caderninho do Crespo lá tá em dia, tá? E ele é um cara muito estudioso, é um cara que acompanha futebol, a gente sabe disso, tá sempre ligado ali no que acontece, acompanha principalmente jogadores, né, que tiveram passagem com ele, né? No Defensa e Justiça é o caso desse zagueiro aí, mas está sempre de olho aí no mercado, na própria passagem lá pela Ásia, um mercado que tem muito dinheiro lá, pelo menos nos clubes onde ele trabalhou, né? Então ele tá sempre de olho, é torcer para cara, ele ter ali uma peça, sabe, aquele achado, aquele puta que pariu, esse daí foi o nome certeiro, sabe? Então São Paulo, cara, tá muito entregue aí, ao acaso, à sorte, claro, ao bom trabalho também, mas não se justifica, né? Você trouxe também matéria aí de declarações do Rui Costa, ele falando, cara, a gente tentou, eu fui atrás de tal nome, um monte de nome do Botafogo, mas e aí? Eu não tenho dinheiro para trazer. Aí o negócio complica, né, meu caro Rafael? Então, é difícil, né, cara? É difícil porque falta dinheiro, né, velho? Falta dinheiro, falta. Sem isso, hoje em dia, não se faz nada. Não se faz. Não se faz, e eu acho que tem que ter calma também, né? Tem que ter um pouco de calma. Abre agora no dia 10 e, enfim, tem aí um longo período. O problema é você ter que focar ali nos mata-matas, né? Copa do Brasil, que vai rolar, Libertadores, você tem que trazer reforços até aquelas situações Exato. específicas. E acho que você foi muito feliz aí na análise do elenco, não tem muito o que completar sobre isso. Só falando para você que o Enzo Dias custou, viu? Não foi tudo de graça, não. Viu?
Teve a transação, eu ia até falar dele, teve a transação com o Galopo, mas é verdade, teve ali um certo custo ali, não foi Tiveram que totalmente. pagar. E eu acho que o cenário é esse: é ver que é jogador que está lá sem mercado na Europa, quem empresário oferecer, como é o caso do próprio Gustavo Medina, e que, infelizmente, nós que somos setoristas do clube, a gente não tem notícia para trazer nesse sentido para o torcedor, né? A gente é cobrado, Exato. não adianta, gente, não adianta ficar aí querendo coisa. Eu acho que um papo que eu vou soltar aqui para você, eu acho que um alento que a gente pode ter aí, que o torcedor de São Paulo pode ter nesse momento, é que o mercado como um todo está parado, né? O Tá mercado como um todo. bastante. Tudo bem que os maiores gastadores, os únicos que têm poder de Isso que eu ia investimento falar. no futebol brasileiro nesse momento, estavam lá jogando Mundial, né? Sobrou o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras também já gastou o que tinha que gastar, não vai gastar mais. Mas Sim. você tem Botafogo, que, como você foi muito feliz falando aí, vai vir de novo no mercado, porque Já demitiu o vai ter que trazer técnico, outro técnico, né? Exato. um fracasso no Mundial, enfim. E você tem o Flamengo, que você nunca sabe para onde vai o Flamengo, né? O Pois Flamengo é. tem janela que ele contrata bastante, tem janela que não contrata ninguém. Já vai ser Já tá a vindo uma terceira verbinha aí janela. do Gerson também, né? Então provavelmente também deve ir ao mercado, né? Exato, né? Essa gestão, pelo menos, essa gestão que está aí, ela é austera, né? Porque trocou o presidente deles, então Sim. a gente não sabe. Então, assim, mas no contexto geral, no mercado aí de quem não foi para o Mundial, de quem ficou, que é a grande maioria, né? A gente fala como se todos os times brasileiros estivessem lá no Mundial. Você tem o Santos contratando aí o Igor Vinícius, e aí você tem um Corinthians que está aí meio desesperado no mercado, mas também não sabe para onde ir, não tem presidente, não tem dinheiro. Então eu acho que tem que ter calma, né? Vamos ter calma nesse momento, né? Isso. Eu acho que, honestamente, é, assim, não tem nem onde o São Paulo investir alto no time. Não tem peça no mercado disponível para você ir lá e comprar, para você ir lá e fazer um investimento que vale a pena. O que você vai ter é isso: é jogador de empresário que está numa. Não vou falar, eu ia usar um termo pesado aqui, ainda bem que eu segurei. Você tem um jogador de empresário que está na baixa e está desesperado para voltar no Brasil, e aí, claro, o São Paulo é uma ótima vitrine por estar jogando Libertadores, né? Então você tem o próprio caso do Biel aí, que fracassou no esporte. Era o caso do Juan, né, Rafael? A gente falou aqui no último tabelinha que o Juan praticamente escorraçado na Itália, né? Mas eu acho que o Juan e o Marcos Antônio eles ainda são um degrau abaixo do Biel. O Biel é um cara que saiu do Brasil como primeira prateleira. Sim, isso é Né? verdade. Saiu isso é verdade. ele, o PP lá do Porto, Também. o São Paulo também foi atrás. Isso é verdade. Pelo menos mesmo aqui no Brasil. Reinier, exato, mesmo o Reinier, eram caras que tinham grandes expectativas. Talvez pela posição, a gente é um pouco preconceituoso, né? O cara, quando joga na defesa ou é volante, a gente dá menos atenção do que quando o cara é atacante, como é o caso desses citados. Mas a gente está vendo aí, né? A gente está vendo, já tem um panorama do que está livre, do que está disponível no mercado e do que o São Paulo tem dinheiro para brigar, para trazer ou não. Vai ser, na minha concepção, eu quero te ouvir sobre isso, para a gente finalizar, encerrar, uma janela bem fraca, viu, para os times brasileiros. Eu não estou prevendo aí grandes movimentações, não, cara. Sinceramente falando, pelo que a gente está vendo aí, quem tinha que gastar, já gastou. Né? Quem tinha para gastar e tinha obrigação de gastar, quem tinha dinheiro para gastar e obrigação para gastar, já gastou. Já gastou. Palmeiras, Botafogo, Flamengo. E aí você tem esse no iceberg, né, da grana no futebol brasileiro, né, e o São Paulo está lá embaixo com o Santos, com o Vasco, com o Atlético Mineiro. Você vê uma briga sobre isso, sobre jogadores que estão livres de contrato, sobre jogadores que estão apagados na Europa. Nem revelação sul-americana, por incrível que pareça, você está vendo aí os times brasileiros ao menos sondarem, né? É sinal que o mercado deu uma inflacionada, tá difícil contratar esses caras. Então, no contexto geral, eu quero te ouvir sobre isso para a gente fechar, eu acho que vai ser uma janela fraca para todo mundo, viu? Não acho que vai ser algo assim que você vai ter aí de novo um Memphis Depay chegando no Brasil ou algo do tipo. Eu estou muito com você, viu, Rafael? É isso, a gente observa, obviamente, a gente
setorista do São Paulo, acompanha mais o São Paulo, mas obviamente estamos ligados no mercado inteiro e, cara, é isso. Até agora, você foi muito bem na tua análise, não chegou ninguém para nenhum time. O próprio, eu quero trazer o Igor Vinícius, que você falou que foi para o Santos. Cara, mas foi para o Santos em que condição? Na condição que o São Paulo não quer mais. O São Paulo ainda teria 6 meses ainda com o Igor Vinícius, o São Paulo abriu mão. Mesmo sem, a gente citou aqui, não tem lateral, só tem o Cédric mesmo, vamos dizer, né? E tirando os jovens da base, o São Paulo abriu mão do Igor Vinícius. Por quê? Porque é um cara que não vinha rendendo, né? Não vinha. E aí o Santos, que também está numa dificuldade de lateral, que é uma posição carente no mundo, vamos dizer assim, né? Foi lá e pegou, aproveitou a chance dele, cara. Então, acho que vai ser muito nesse nível. Você citou muito bem. A gente tem Palmeiras, Flamengo e Botafogo, tirando o Botafogo aí. Os outros dois não vão fazer grandes contratações, até porque é isso, né? Uma conjunção de fatores, cara, tanta coisa, e acho que você foi muito bem. O mercado está muito inflacionado, isso é fato, está muito inflacionado mesmo. E a gente vê, né, esse próprio Mundial de Clubes, ele mostra, ele serve também para olhar sobre isso, né? Você vê lá, então, todo mundo falando, mas o Chelsea ele tem um elenco 8 vezes mais valioso que o Fluminense, por exemplo. Só que ele vai lá em campo e perde do Fluminense, né? Então, assim, será que realmente essas joias, um Pedro Neto, que, sei lá, foi 20 milhões ou 30 milhões de euros, será que ele realmente é muito melhor, né, que um jogador que sai aqui do Brasil por 5 milhões de euros, né? Então, obviamente, a vitrine da Europa, o cara tá lá, mas aí esse Mundial de Clubes já mostra outra coisa, ó. Os brasileiros também pode fazer frente a isso, né? Então, cara, é muito isso. Como eu disse, tantos fatores aí. Esse principal mercado de quem? É da Europa. São os europeus que vão investir mais. Então, a nata ali, ou até mesmo a Arábia agora, o mundo árabe ali, que a gente gosta de falar, o Oriente Médio, né? A gente vê esse time do Al Hilal. É um time europeu, totalmente. Ele tem, acho que no time titular, 2 da Arábia Saudita que são de seleção. O resto é tudo estrangeiro e nome forte. João Cancelo é Barcelona e City, né? Você tem muitos brasileiros lá, revelações, né? Então, assim, além de tudo, você vai ganhando mais mercado. Agora a China não contrata mais, mas, meu amigo, calma, tem a Arábia. A Arábia tá aí com mais dinheiro ainda que a China, né? Então é isso. Eu acredito muito que esse mercado, cara, e até por conta disso, é o que você falou, o São Paulo ele já tem seus medalhões, ele já tem seus craques ali, ele já tem os seus maiores reforços, né? Os laterais esquerdo, como eu disse, um direito e o Oscar, cara, é ali, é a base, todos eles ali brigam por ser titular ou são titulares absolutos, né? Então você não vai trazer, por exemplo, vamos aqui, não sei, que meia não tem mesmo, né? Mas enfim, um atacante pela direita, não sei, rápido, arisco, você vai tentar tirar algum craque ali, para quê? Para disputar com o Lucas, para chegar com um salário muito alto, às vezes ali na casa do 1 milhão e ser banco, né? Então o São Paulo não pode se dar ao luxo, ele está fazendo o contrário, como você bem disse. Alguns caras que saíram ali no começo do ano, vamos lembrar lá né, a debandada, né, que a gente falou, o desmanche feito pelo São Paulo. Cara, você economizou com o Galopo, com o Nestor, com o Wellington Rato, com o Eric, com diversos jogadores, só falando aqui dos principais que mais entravam ali, né? E você cortou, você tinha que fazer, que nem você falou, meu irmão, quando chegou ali, tem que cortar gastos. Claro que aí ia ser lista, tem esses 30 negros aqui para a gente cortar gastos. Cara, vamos cortar os 20 aqui, não importa, esses 10 aqui, vamos manter, vamos, mas você tem que cortar, né? Então, cara, essa conjuntura toda de fatores aí, eu estou muito contigo. Não vai ter, não só para o São Paulo, acho que é muito isso, não vai ter um time que vai chegar. O próprio Botafogo mesmo, acho que assim, é muita sorte você achar que essa tática vai dar certo para sempre. Não, eu contratei aqui 3 caras no meio do ano e vai encaixar. Teve que encaixar com o técnico, teve uma série de fatores que encaixou e deu certo. Já vimos que já não deu certo esse Botafogo de agora. Também foi feito às pressas, esperou, passou um campeonato carioca inteiro sem técnico. Cara, nossa, fez um Mundial, ok, tá eliminado, voltou para casa, aí tá sem técnico, tá sem, perdeu o centroavante deles, que é um dos melhores do Brasil. Hoje o Igor Jesus é um cara que é um 9, assim, difícil de se achar, já vai embora, vai para Inglaterra, perdeu todos os seus grandes craques, né? Então, assim, não vai dar, todo ano vai dar certo, né? Então, cara, você pode tirar, eu descarto, assim, o Botafogo por tudo que vem acontecendo, vai trocar de técnico de novo, cara, é muito difícil o milagre, o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, né? E os outros times, cara, é o que você falou, vamos pensar em rivais aí que disputam alguma coisa, né? O Corinthians é uma desgraça atrás da outra ali. O Santos está muito em baixa, está brigando para sair da zona de rebaixamento, vive a sombra de Neymar, vai ficar nessa de Neymar, encanto até não sei aonde, né? Então, cara, para disputar, o São Paulo ele almeja o quê nesse Brasileirão? A gente tem que também colocar isso em mente. Obviamente, não vamos brigar não quero pôr uma meta que
o objetivo do São Paulo nesse brasileiro é brigar contra o rebaixamento. Não, eu achava que se continuasse com o Zubeldia poderia ser. Mas agora, mundo novo, coisa nova, cara, você tem que almejar o quê? Não, Libertadores. Você sabe que o título não vai, esquece o título. Então vamos brigar por alguma coisa? Você não vai brigar por Sul-Americana. Você vai tentar chegar num G6, dar aquela sorte, que G6 virar G7, G8. Então você tem que brigar para lá. Então com esse time dá para brigar? Cara, com os nomes, no papel, com todo mundo jogando o que ainda não jogou esse ano, né? Que é muito bom a gente sempre ressaltar, o Zubeldia tinha culpa, bababá, bibibi, só que o jogadorada também aí é difícil ter uma. Nossa, torcedor São Paulino, busca na sua mente aí uma grande atuação de um jogador nesse ano. Aquela atuação mesmo. Não me venha falar o Oscar contra o Mirassol no 4-1, que estava 2-1 até os 40 do segundo tempo, que não é uma grande atuação. Eu quero aquela atuação que marca. Que fala, puta, aquele jogo lá do Alisson, mano, ele decidiu ou que o Oscar, ou que o Lucas, ou que o cara... Não teve. Então o elenco do São Paulo, ele promete muito, ele ganha muito, ele tem um custo muito alto ainda tem. Por que você fala, nossa, o São Paulo quer diminuir? Porque, gente, pega o time titular. Luciano, Arboleda, Oscar, Lucas, Caleri, é tudo salário lá em cima. Muitos desses aí que eu citei é mais de 1 milhão, é 2 milhões. Entendeu? Assim, o time titular já é muito caro. O Alan Franco, que calma, sim, está negociando ainda para renovar, vai ter valorização do salário. O torcedor não quer que o Alan Franco fique, não fica, meu Deus, todo santo dia. O São Paulo faz uma postagem, a primeira mensagem é: e a renovação do Alan Franco? O São Paulo está negociando, mas o São Paulo também não tem dinheiro. E o Alan Franco, obviamente, está pedindo e por merecimento, merece ganhar mais, porque ele é o melhor zagueiro, indiscutivelmente, do São Paulo, né? Então, cara, esses nomes renomados aí, você não pode trazer mais um. Você não pode trazer mais alguém para ficar no banco desses caras. Então vai ter que ser muito isso. É periférico, você falou, é até bom no final para o São Paulo. Depois dessa análise toda que eu fiz, cara, é bom, porque você tem que buscar realmente jogadores ali, pô, um ponta que pode quebrar o galho ali na direita ou na esquerda, um meia, pô, de ataque não precisa mais, você tem 3 centroavantes mesmo hoje, um volante, um zagueiro, sim, emergencialmente, mas, cara, aqueles nomes para completar grupo. Por quê? As joias da base, que poderiam estar num nível muito acima já de experiência, de rodagem, Mike, Igão, Ian Francisco, falando dos óbvios também, Luca e Lucas Ferreira. O Luca, a gente é bom lembrar, que arrebentou, o Lucas só foi trazido porque o Henrique do Carmo se machucou, o Zubeldia preciso de um ponta, foi lá no Sub-20, o Luca era o único que tinha restado ainda do quarteto fantástico ali da base, que era Luca, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ian Francisco. O Luca era o único que tinha ficado, né? E foi uma das grandes fugas do São Paulo esse ano, né? Então, cara, todos esses moleques que poderiam estar nesse meio de ano já, putz, pode confiar no Igão ou pode confiar no Mike, que eles dão conta do recado. A gente não sabe. Então, tem todas essas coisas que, pô, vai apostar nos jovens, vai meter ele numa enrascada, que nem fez no Zubeldia. O cara colocou o Lucas Ferreira para estrear numa Libertadores. Sorte que o moleque tem personalidade e deu conta, né? Mas foi todo mundo posto na fogueira, a ferro e fogo ali. Alves também em fogueira, Luca numa fogueira gigantesca também. Então, cara, Crespo, meu amigo, para finalizar, para devolver para você, Crespão, boa sorte, que você vai precisar e muita. E que seu caderninho aí esteja muito bem atualizado com alguns nomes, cara. Tem que ser aquele pensado estrategicamente para dar a sorte de dar certo, Rafael. É isso, né, cara? Putz, grila. Vamos ver o que acontece. Cenas para os Vamos encerrar vídeos. essa edição. Vamos pro cobertor? Falamos bastante já. Falou. Hoje o Baixo Monteiro deu aula aqui, hein? Olha. De vez em quando a gente está inspirado. Muito bem. Tava inspirado, tá vendo? É isso que dá, ficar sem gravar, ó. Tem muita coisa para falar. Acumulado. Exato. Isso aí, Rafael. A gente volta essa semana, né? Vamos voltar essa semana ainda? Sim. Voltaremos. Vamos, né? Então, galera, eu vou pedir para ainda, vocês. Né? Hoje é terça, esse vídeo vai. Eles vão estar vendo na quarta, dia 2, tá? Porque demora. Sim. Demora, 1 hora de vídeo, demora para editar. Rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal. Senta o dedo aí, rapaziada. Compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, tá? Ajude a palavra do Avante Meu Tricolor a ser mais propagada e difundida nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. E lembrando, né? A gente está batendo aí 20 mil inscritos. 25 mil já. já. 25 mil? 25 mil. O pessoal quer ganhar a camisa, hein, Márcio Monteiro? Meu amigo.
Prometeu, tem que cumprir, amigo. Então é assim: batendo 50 mil inscritos, nós vamos sortear entre os membros do canal uma camisa do São Paulo. Uma camisa do São Paulo você escolhe. Quer retrô? Quer de jogo? Quer de treino? Quer uma da Sal Store? Você escolhe. Você escolhe, a gente vai te dar de presente o tamanho que você quiser, o modelo que você quiser, tá? Então, já sabe. Mas tem que virar membro. Para virar membro, tem que clicar no botãozinho aqui embaixo, R$ 7,99 por mês. E divulgar. Quanto mais gente inscrito, né? Você ganha o direito de entrar no nosso grupo de Avante Lovers, né? Lá do WhatsApp. Se tiver 20 membros até lá, paciência, sorte dos caras. Menos gente para concorrer com eles. Então, meu amigo, tá perdendo tempo aí, tá? Tá perdendo tempo aí, corre. Vira membro, 25 mil inscritos já. Lembrando, quando chegar a 50, a gente vai sortear, né? Então, corre aí, se inscreve. Pense com carinho nessa possibilidade, se você quiser e se você puder. Nosso Pix também está passando aí embaixo para você fazer sua doação. Foi uma boa edição do programa, eu achei. Sim. E a gente volta aí, quem sabe, discutindo assuntos mais quentes, porque tá difícil também. Tá difícil. O São Paulo, Crespão. Talvez a gente analise aí, os dias de treino do Crespo, por mais que não dê para a gente ver muita coisa também. Não vê quase nada, aliás, diga-se de passagem, né? Mas eu estou programando um vídeo aí para contar o que eu estou apurando aí de bastidores. Boa. A gente tem nossos passarinhos lá dentro, né? Hoje foi treino, hoje na terça, dia 1º, né? A Vera, né? Treino em período integral, então o Crespão tá pegando pesado lá. Nos velhos tempos. Dá aqui um abraço pro Barolo, que ele falou isso na semana passada, e muita gente duvidou, e hoje veio informação, hein? Que de fato os treinos estão bem puxados lá. O Crespo tá pondo a rapaziada para suar no pleno frio lá. Tá certo, Márcio Monteiro? A gente volta então. É isso, voltamos. Foi uma honra estar do seu lado aí. Hoje eu tô um pouco calado porque eu tô com muito frio, cara. Não, mas foi bom. Hoje eu estava inspirado aqui. Você pode perceber que realmente estava com saudade de falar, mas gostei. Uma ótima tabelinha que fizemos mais uma vez. Agradecendo sempre ao torcedor aí. Rafael já deu todos os recados. O Pix está passando aqui, se você puder ajudar também. Comente aqui, a gente quer ouvir sua opinião também sobre esse mercado da bola de São Paulo. O que você acha aqui das nossas opiniões? Tá fraco mesmo? Não tá? O São Paulo tá certo? Não tá? Mas é isso. Sempre agradecendo aí ao nosso torcedor. A você, meu caro Rafael, é sempre um prazer estar aqui e a gente volta essa semana aí em mais um Tabelinha. Vamos voltar sim, vamos tornar 2 vezes por semana aqui esse quadro, porque ele é bem interessante, ele rende boa audiência. O pessoal tá gostando também. Comenta. O pessoal tá gostando, o pessoal gosta de ouvir a gente falar. Você foi inteligente, né? Você fechou a janela, né? Eu não, deixei a janela aberta. Tá entrando na espinha aqui, tá difícil. Gente, um abraço então, a gente volta aí essa semana aí, tá? Tchau. Abraço, pessoal.